Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, o som das águas ainda parecia ecoar em sua memória coletiva. Não era apenas um rio que ficara para trás, mas 40 anos de deserto, de sepulturas anônimas na areia, de promessas aguardadas e de lições aprendidas pela dor. Agora, diante deles, estende-se Canaã, menos a terra que não era fruto de conquista humana, mas de juramento divino. Ainda assim, entre a promessa e o cumprimento ergocei, uma cidade que parecia desafiar o próprio céu, Jericó. Jericó era antiga, muito antiga. Já existia quando outros povos ainda vagavam sem rumo. Seus muros não eram apenas altos, eram grossos, largos, reforçados pelo orgulho de gerações que acreditavam ser inexpugnáveis. 2 muralhas cercavam a cidade, criando um labirinto de pedra pensado para resistir a qualquer cerco. Torres de vigilância se erguiam como sentinelas eternas. Para Canaã, Jericó era segurança. Para Israel, era um lembrete cruel de sua própria fragilidade humana. Dentro da cidade, o clima era tenso, portões trancados, soldados em prontidão, o povo reunido em murmúrios nervosos. As histórias haviam chegado antes do exército. Histórias sobre um Deus que abrira o mar, que sustentara um povo no deserto, que derrotara reis poderosos sem piedade. O nome de Israel não causava tanto medo quanto o nome do Deus que os acompanhava. As muralhas ainda estavam de pé, mas os corações já começavam a ruir. Do lado de fora, o acampamento de Israel se espalhava pela planície. Tribos organizadas, famílias reunidas, guerreiros preparados. À frente dele estava Josué, agora líder de uma nação inteira. Ele não carregava apenas uma espada ou um cajado simbólico. Carregava a responsabilidade de conduzir um povo que aprendera, ao longo de décadas, o quão fácil era confiar em Deus com palavras e o quão difícil era fazê-lo com atitudes. Josué conhecia o peso da memória. Ele estivera com Moisés no Sinai. Fora um dos 12 espias. Vira uma geração inteira morrer por incredulidade. Agora, aquela nova geração o observava. Seus passos precisavam ser firmes. Sua fé, inabalável. Mas diante de Jericó, até mesmo Josué compreendia que nenhuma estratégia militar comum seria suficiente. Foi então que, numa noite silenciosa, enquanto observava a cidade à distância, Josué percebeu uma figura diante de si, um homem de postura majestosa, espada desembainhada, olhar firme. O coração do líder se acelerou. Aproximou-se e fez a pergunta que definiria tudo: és por nós ou por nossos inimigos? A resposta não foi um alívio humano, foi uma revelação divina. Sou o príncipe do exército do Senhor. Naquele instante, Josué caiu com o rosto em terra. Antes de qualquer muralha cair, o orgulho humano precisava cair primeiro. Aquela guerra não teria heróis humanos. O Senhor seria o protagonista. A estratégia revelada parecia desafiar qualquer manual de guerra. Não haveria ataques noturnos, nem cerco prolongado, nem negociações. O plano era simples e, ao mesmo tempo, profundamente desconcertante. Durante 6 dias, o exército marcharia ao redor da cidade uma única vez por dia. À frente, 7 sacerdotes tocariam trombetas feitas de chifres de carneiro, instrumentos mais associados ao culto do que à guerra. Logo atrás, a Arca da Aliança, símbolo da presença santa de Deus no meio do povo. E, acima de tudo, uma ordem ecoava com peso absoluto: silêncio. Nenhuma palavra deveria ser pronunciada. No primeiro dia, os portões de Jericó permaneceram fechados. Do alto das muralhas, soldados observavam incrédulos. Nenhuma flecha foi disparada. Nenhuma espada foi erguida. Apenas o som contínuo das trombetas cortava o ar, grave e repetitivo, como um aviso que ninguém conseguia decifrar. Ao final da volta, Israel simplesmente retornou ao acampamento. E nada aconteceu. No segundo dia, o mesmo ritual. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. O silêncio tornou-se uma prova mais dura do que qualquer combate. Marchar sem reagir
as provocações exigia domínio próprio. Marchar sem resultados visíveis exigia fé. Cada passo era um ato de obediência cega. Cada volta ao redor da cidade era uma declaração silenciosa de confiança absoluta no Senhor. Dentro de Jericó, a tensão aumentava a cada dia. Alguns zombavam, chamando aquilo de farsa. Outros observavam em silêncio, com medo crescente. As trombetas soavam dia após dia, como se marcassem o tempo de algo inevitável. O inimigo não atacava, mas também não ia embora, e isso era aterrador. Então veio o 7º dia. Ainda estava escuro quando o povo se levantou. Desta vez, algo era diferente. O ritmo, o semblante. A expectativa não dariam apenas uma volta, dariam 7. A cada volta, o som das trombetas parecia mais intenso. O chão parecia vibrar sob os pés. O céu parecia mais baixo, mais próximo, como se observasse atentamente aquele momento. Na 7ª volta, o silêncio que por dias havia dominado, tudo foi quebrado. Josué ergueu a voz, firme, solene, carregada de autoridade divina. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. As trombetas soaram com força total. O povo gritou como nunca antes. E então, o impossível aconteceu. As muralhas começaram a tremer. Pedras antigas rangeram. Fendas se abriram. Torres ruíram. Aquilo que por séculos simbolizou segurança e poder colapsou diante do poder invisível de Deus. As muralhas não caíram para fora, como se empurradas por homens. Caíram para dentro, abrindo o caminho direto para a cidade. Nenhuma arma humana tocou aquelas pedras. O Senhor havia lutado por seu povo. Israel avançou. Jericó foi tomada. O juízo se cumpriu exatamente como havia sido decretado. A cidade que confiava em sua força tornou-se um memorial silencioso da soberania divina. Nada restou que pudesse se gloriar. E ainda assim, em meio ao juízo, a graça se manifestou. Robe, a mulher que temeu ao Senhor, foi poupada juntamente com sua família. Sua casa permaneceu de pé quando tudo ao redor caiu. Uma estrangeira, uma improvável, tornara-se parte do plano eterno de Deus. A fé salvou aquilo que as muralhas não puderam proteger. A notícia da queda de Jericó se espalhou rapidamente. Reis tremeram, povos se desesperaram. Todos compreenderam que Israel não marchava sozinho. O Deus dos céus ia à frente deles. A primeira muralha havia caído, e com ela, o mito da invencibilidade de Canaã. Jericó ensina que as batalhas mais decisivas não são vencidas pela força humana, mas pela obediência total. Algumas vitórias exigem silêncio quando tudo pede reação. Outras exigem espera quando tudo clama por pressa. As maiores fortalezas não são feitas de pedra, mas de medo, orgulho e incredulidade. E elas só caem quando o povo decide confiar plenamente no Senhor. Se Deus derrubou Jericó, nenhuma fortaleza permanece de pé diante dele. Inscreva-se no canal Guerras da Bíblia para conhecer mais guerreiros e batalhas que marcaram a história das Escrituras.